meu Senhor e meu Pai. Envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos a Sagrada Escritura, Deus fala conosco. São Jerônimo. Jó 34. Eliú retomou a palavra nesses termos: Sábios, ouve meu discurso. Eruditos, prestai atenção, pois o ouvido discerne o valor das palavras, como o paladar saboreia as iguarias. Procuremos escolher o que é justo e conhecer entre nós o que é bom. Jó disse: Eu sou inocente, mas Deus recusa fazer-me justiça. A despeito de meu direito, passo por mentiroso. Minha ferida é incurável sem que eu tenha pecado. Existe um homem como Jó, que bebe a blasfêmia como quem bebe água, que anda de par com os ímpios e caminha com os perversos? Pois ele disse: o homem não ganha nada em ser agradável a Deus. Ouve-me, pois, homens sensatos. Longe de Deus a injustiça, longe do Todo-Poderoso a iniquidade. Ele trata o homem conforme seus atos e dá a cada um o que merece. Pois Deus não é injusto e o Todo-Poderoso não falseia o direito. Quem lhe confiou a administração da terra? Quem lhe entregou o universo? Se lhe retomasse o sopro, se ele retirasse o alento, toda a carne expiraria no mesmo instante, e o homem voltaria ao pó. Se tens inteligência, escuta isso, e dá ouvidos ao som de minhas palavras. Acaso o inimigo do direito poderia governar? Pode o justo, o poderoso, cometer a iniquidade? Ele que disse a um rei malvado, ou aos príncipes celerados: ele não tem preferência pelos grandes, nem tem mais consideração pelos ricos do que pelos pobres, pois são todos obras de suas mãos. Subitamente perecem no meio da noite. Os povos vacilam e passam. O poderoso desaparece sem o socorro de mão alguma, pois Deus olha para a conduta de cada um e observa todos os seus passos. Não há obscuridade nem trevas onde o ímpio possa esconder-se, pois não precisa olhar duas vezes para um homem para citá-lo na injustiça consigo. Abate os poderosos sem inquérito e põe outro em lugar deles, pois conhece as suas obras, derruba-os à noite e são esmagados. Fere-os como ímpios no lugar onde são vistos, porque se afastaram dele e não quiseram conhecer nenhum de seus caminhos. Fizeram chegar a Deus o clamor do pobre e tornando-o mais atento ao grito do infeliz. Se ele dá a paz, quem poderá censurá-lo? Se oculta sua face, quem poderá contemplá-lo? Assim trata ele o povo e o indivíduo, de maneira que o ímpio não venha a reinar, e já não seja uma armadilha para o povo. Se alguém diz a Deus: fui seduzido, mas não mais pecarei, ensina-me o que ignoro, se cometi o mal e não mais o farei. Julgas então que ele deve punir, já que rejeitaste suas ordens? És tu quem deves escolher, não eu. Disse, pois, o que sabes. As pessoas sensatas me dirão: como qualquer homem sábio que me ouve, Jó não falou conforme a razão. Falta-lhe bom senso às palavras. Pois bem, que Jó seja provado até o fim, que suas respostas são próprias de um ímpio, porque a seus pecados acredita revolta. Entre nós com zombaria bate as mãos e multiplica as palavras contra Deus. Jó 35. Eliú retornou ainda a palavra nesses termos:
Imaginas ter razão em pretender justificar-te contra Deus. Quando dizes, para que me serve isso? Qual é a minha vantagem em não pecar? Pois vou responder-te a ti e a teus amigos. Contempla os céus e observa as nuvens. Vê como são mais altas do que tu. Se pecas, que danos lhe causas? Se multiplica as tuas faltas, que mal lhes fazem? Se és justo, que vantagem lhes dás? Ou se recebe ele de tua mão? Tua maldade só prejudica o homem, teu semelhante. Tua justiça só diz respeito a um ser humano. Sob o peso da opressão, geme-se, e clama-se sob a mão dos poderosos. Mas ninguém diz, onde está Deus, meu Criador, que inspira cantos de louvor em plena noite? Que nos instruiu mais do que os animais selvagens e nos torna mais sábios do que as aves do céu. Clamam, mas não são ouvidos por causa do orgulho dos maus. Por certo, Deus não ouve palavras frivolosas e o Todo-Poderoso não lhes presta atenção. Quando dizem que ele não se ocupa de ti, que tua causa está diante dele e que esperas tua decisão, que sua cólera não castiga, que ele ignora o pecado, Jó abre a boca para palavras ociosas e derrama-se em discursos impertinentes. Jó 36. Depois Eliú prosseguiu nesses termos. Espera um pouco e te instruirei. Tenho ainda palavras em defesa de Deus. Vou buscar longe a minha ciência para justificar aquele que me criou, pois minhas palavras não são certamente mentirosas e estas tratando com um homem de ciência sólida. Deus é poderoso, mas não é arrogante. É poderoso por sua ciência. Não deixa o ímpio viver, mas faz justiça aos oprimidos. Não tira seus olhos do justo e os faz assentar no trono com os reis, numa glória eterna. Se forem presos em grilhões e atacados com os laços da pobreza, ele lhes fará conhecer as suas obras e as faltas que cometeram por orgulho. Abre-lhes os ouvidos para corrigi-los e dizer-lhes que renunciem à iniquidade. Se escutarem e obedecerem, terminarão seus dias na felicidade e seus anos em delícias. Mas se não o escutarem, morrerão de um golpe e expirarão por falta de sabedoria. Os ímpios de coração são entregues à cólera e não clamam a Deus quando ele os aprisiona. Por isso morrem em plena mocidade e sua vida passa como a dos efeminados. Mas Deus salvará o pobre pela sua miséria e o instrui pelo sofrimento. A ti também ele retirará das falsas a angústia, numa larga liberdade e no repouso de uma mesa bem guarnecida. Mas tu te comportas como um malvado, com o risco de incorrer em sentença e penalidade. Toma cuidado para que a cólera não te inflijas um castigo e que o tamanho do resgate não te perca. Acaso levará ele em conta teu grito na aflição e todos os esforços do vigor? Não suspires pela noite da morte, que arrebata os povos de seu lugar. Guarda-te de declinar para a iniquidade e de preferir a injustiça ao sofrimento. Vê, Deus é sublime em seu poder, que Senhor lhe é comparável. Quem lhe fixou seus caminhos? Quem pode dizer-lhe, fizestes mal? Antes lembra-te de glorificar sua obra, que a humanidade celebra em seus cânticos. Todos os homens a contemplam, mas cada um a considera de longe. Deus é grande demais para que o possamos conhecer. O número de seus anos é incalculável. Atrai as gotinhas de água para transformá-la em chuva no nevoeiro. As nuvens espalham essas águas e as destilam sobre a multidão humana. Quem pode compreender como se expandem as nuvens e o estrépito que sai de sua tenda? Espalha à sua volta sua luz e encobre as profundezas do mar. É por este meio que governa os povos e fornece-lhes abundante alimento. Nas suas mãos esconde o raio e fixa-lhe o alvo a atingir. O seu estrondo
o anuncia e o rebanho também presente aquele que se aproxima. Presente aquele que se aproxima. Salmo 140. Salmo de Davi. Senhor, eu vos chamo, vinde logo em meu socorro, escutai a minha voz quando vos invoco. Que minha oração suba até vós como a fumaça do incenso, que minhas mãos estendidas para vós sejam como a oferenda da tarde. Ponde, Senhor, uma guarda em minha boca, uma sentinela à porta dos meus lábios. Não deixeis meu coração inclinar-se ao mal, para impiamente cometer alguma ação criminosa. Não permitais que eu torne parte nos festins dos homens que praticam o mal. Se o justo me bate é um favor. Se me repreende é como perfume em minha fronte. Minha cabeça não o rejeitará, porém sob seus golpes apenas rezarei. Seus chefes foram precipitados pelas encostas do rochedo, e ouviram quão brandas eram as minhas palavras. Como a terra fendida e sulcada pelo arado, assim seus ossos se dispersam à beira da região dos mortos. Pois é para vós, Senhor, que se voltam os meus olhos. Eu me refugio junto de vós, não me deixeis perecer. Guardai-me do laço que me amarram e das ciladas dos que praticam o mal. Não caiam os ímpios de uma vez nas próprias malhas. Quanto a mim, que eu escape são e salvo.